Está começando mais um vídeo aqui no The Information. Eu sou o Pedro Broganin e estamos iniciando mais um conteúdo aqui nessa terça-feira, meio de julho. Já está passando a off-season, preciso. O training camp se aproxima, mais ou menos meio mês para começar o training camp. Vamos que vamos então para esse final de off-season. E hoje a gente vai comentar um assunto que já é, entre aspas, um preview para a próxima temporada, uma opinião para a próxima temporada, que é sobre a EFC e a diferença de talento entre os Chiefs e as outras franquias, certo, gente? Enfim, antes da gente ir pro vídeo, já vou pedir para se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui no site e principalmente espalhe esse vídeo e ajude o The Information a chegar a mais e mais e mais e mais pessoas, certo? Vamos lá, gente, então, para comentar um pouquinho sobre esse assunto, né, que nem tem aí na thumb, né, tá uma thumb um pouco, sim, clickbait apelativa, que os Chiefs não são os grandes favoritos, né, alguma coisa assim, mas eles são, sim, ainda os favoritos para a UFC, né, ainda é um time que, apesar de talvez não ter o melhor elenco da conferência, é um elenco que tem suas falhas, né, na defesa, a secundária poderia ser um pouco melhor, a posição de cornerback, que apesar de ter reforços. A questão da OL é uma OL muito nova, é uma OL que se espera que melhore muito, mas ainda a gente vai ter que ver fora do papel, né, na prática, como essa OL que no papel é muito boa vai funcionar. Mas os Chiefs, sim, ainda são um grande favorito, pois tem o Patrick Mahomes, que não precisa falar muito, né, seria chovendo molhado. A gente tem ainda uma bela dupla de recebedores, né? Tyreek Hill e Travis Kelce ainda são bem mortais e isso não deve diminuir para a próxima temporada. E é uma franquia que, se nada ocorrer de diferente, deve ganhar a divisão e ir para uma final de conferência. Quem sabe até voltar para o Super Bowl e ganhar o Super Bowl, porque tem capacidade, tem sim poderio para fazer isso. Só que tem uma diferença na UFC desse ano de 2021 para os últimos anos, né? Afinal, a UFC está mais competitiva para esse ano. Pelo menos é o que aponta o papel, é o que aponta os times quando a gente vai analisar essa divisão, essa conferência, melhor dizendo, para a próxima temporada. Porque a gente tem outros dois times bem interessantes que podem sim correr de forma lado a lado dos Chiefs, né? O primeiro é os Bills, que já fizeram isso ano passado. É uma franquia que vem mais forte para esse ano. Ainda tem um problema no jogo terrestre no lado ofensivo. É uma equipe ainda que conseguiu trazer um melhor wide receiver número 2. O Emmanuel Sanders chega para Buffalo e é um cara que, como número 1 na NFL, não foi tão bem, mas como número 2 é um jogador sim que pode manter uma boa constância. Ele já mostrou que pode ser bem concreto jogando de wide receiver 2 na NFL e tem total poderio para fazer isso, ainda mais recebendo passes de um QB ano passado que foi tão bem, que é o caso do Josh Allen, e que brigou sim para ser o melhor QB na UFC ano passado, em 2020, particularmente eu acho que ele é. Teve gente ainda que achou que o Mahomes foi melhor, eu discordo, eu acho que o Josh Allen jogou melhor por mais tempo, foi mais constante que o Patrick Mahomes e foi mais importante pros Bills, porque se não fosse o Josh Allen naquele time, os Bills, cara, não sei nem se ganhariam a divisão, né? Os Chiefs eram superiores aos seus adversários e até mesmo sem o Mahomes poderiam ter ganho a divisão. Então aí é uma opinião polêmica, mas é uma opinião que dá sim para sentar e discutir. E quando a gente vai olhar mais um time interessante, que é os Browns, né, nesse ano. O Cleveland Browns é uma franquia que reforçou muito bem a sua defesa. No passado a defesa foi um ponto fraco por causa das lesões, né? Todo mundo praticamente ficava lesionado, né? Então, agora a defesa tem a adição do John Johnson, um safety, que resolve o problema nesse setor do time. Denzel Ward, espero que consiga jogar 100% saudável. O corner que ano passado sofreu muito com lesões. O grupo de linebackers também sofreu muito com lesões. Tem a chegada do Jadeveon Clowney, que vem por um ano de, quem sabe, ele voltar a jogar bem durante toda a temporada. Não fazer apenas um jogo muito bom e sumir nos outros 15, que agora virou 16 jogos, já que tem a mudança para 17 jogos essa temporada. E o ataque, né? Tem uma ótima OL, uma das melhores OLs da NFL. Tem um ótimo QB que corre, talvez, para ser MVP. O Baker Mayfield pode sim conseguir esse feito, brigar por ser MVP na próxima temporada. Um ataque que tem muitas peças, né? Tanto para o jogo aéreo quanto para o jogo terrestre, e aí o jogo terrestre é a força desse ataque, pelo menos antes de começar a temporada. Tem uma dupla de running backs muito bom, né? O Nick Chubb e o Kareem Hunt são dois running backs que são a melhor dupla da NFL e pode ser o melhor jogo terrestre da liga, assim, sem nenhuma dificuldade, porque são dois nomes que são muito bons, que conseguem ganhar jardas após o primeiro contato,
que conseguem produzir com uma OL não tão boa e vão correr atrás de uma ótima OL que pode facilitar muito a vida. Para quem sabe esses dois nomes terem mais de 1000 jardas, não seria nenhum absurdo a gente pensar isso. São jogadores que podem sim fazer esse revezamento sem sobrecarregar nenhum dos dois. Isso seria muito importante para quando chegar dezembro eles conseguirem fazer o jogo dele bem de boinha. E aí então no ataque tem um time que é muito potente, é um time que pode causar muito perigo. Tem o Austin Hooper, tem o Njoku, tem na dupla de recebedores, né, o Landry e o Odell Beckham Jr., tem o Donovan Peoples-Jones, que vem para o seu segundo ano, que é um jogador bem interessante. E aí, então, claro, lembrando, o coach staff de Cleveland é muito bom, né? Liderados pelo Kevin Stefanski, que ano passado chegou e conseguiu pôr essa franquia nos trilhos. Essa franquia voltou a vencer, voltou a ir para playoffs, e esse ano, quem sabe, deve ganhar a divisão, na minha opinião, se tudo correr conforme o planejado, sem lesões, sem nada de absurdo, e fazer barulho nos playoffs. E, cara, parece meio bizarro, mas os Browns sim são um time para ir numa final de conferência e tem calibre sim para vencer e quem sabe chegar no Super Bowl. Claro que ainda falta um grande teste. Ano passado a gente viu, por exemplo, os Bills conseguirem se firmar para esse ano ser um time de chegar numa final de conferência tranquilo entre aspas, né? Mas os Browns ainda falta uma confirmação que pode manter o nível que ano passado foi apresentado e melhorar ainda. Porque ano passado ainda foi um time que teve dificuldades, estava se ajustando, era o primeiro ano de trabalho do Stefanski. Então agora nesse segundo ano, ao que tudo indica, os Bills devem ter algumas dificuldades, né? Os Chiefs devem ter algumas dificuldades e os Browns devem ter algumas dificuldades, porque esses três times são muito fortes. E a diferença de tamanho que tinha dos Chiefs para os outros times da AFC em 2020 até 2019, de uma certa forma, não existe mais agora em 2021. É uma diferença que ainda está lá, mas ela é bem menor do que a gente viu nos últimos anos. E ainda tem times que podem correr por fora, né? Por exemplo, é o caso dos Titans, se a defesa ajudar. É o caso do Indianapolis Colts, se a posição de QB for uma constância com o Carson Wentz lá. Então tem outros times bem interessantes que podem causar barulho e deve deixar a IFC mais competitiva para 2021. Certo, gente? Enfim, esse era o vídeo, espero que tenham gostado. Tem alguma opinião diferente? Comenta aí, vamos fazer junto um debate bem interessante, um debate bem legal. E concorda aí, tipo, vai pro Super Bowl, vai ter outro time indo pro Super Bowl do lado da UFC? Tamo junto, valeu e tchau, tchau!